Povo de Deus, povo animado, galera do comunidade. Meu povo e minha pova, né? Pronto. Aí você foi fundo, irmãos. Irmãos, irmãos. Esse irmãos é terrível, né? Quem virou febre, né? Virou febre. Não, é igual, gente, olha, demorou a acreditar o povo falando brusinha. Brusinha? Brusinha, cara. Tá falando errado por quê? Depois eu fui ver, cara, que não é, cara. Ela fala uma brusinha, mas é só termo, assim, é só um jargão igual, né? Esse irmãos também, Sim. meu pai do céu. Bora virou uma palavra, Bora. né? Vamos embora. Embora. Agora virou Virou bora, bora. acabou. É isso aí. Gente, que bom que você tá aqui com a gente, começando mais um Comunidade. E olha, já estamos indo na reta final, hein? Daqui a pouco acaba esse trimestre. Que lição top. Só sobre o benção. sábado, Só benção, gente. Aqui, né? só benção. Quem A fala gente- que jovem estuda teologia tá vendo que a rodo sabe doutrina pesada, é isso aí. deliciosa, viu? Ó, pro cara que passava aperto na faculdade pra responder os amigos, acabou o Tá aperto, né? aqui, tá Cara, tudo. tá bom demais. E a gente tá tentando acompanhar, né, o alto nível da lição na Escola Sabatina na nossa comunidade. E hoje o tema é obediência, fruto do reavivamento. É uma Olha afirmação, o hein? texto, pastor. Tá lá em Gálatas 2:20, que diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só, e a gente já entra com aquela pergunta boa. Uma vida de obediência é fruto do nosso esforço também? Ou Deus ele faz tudo por nós? E aí, pessoal? Deus faz tudo pela gente? Pronto, converti, acabou. Acabou, varão. Perguntas Não vou, mais, não né? vou pecar Já mais. era, né? Amém? Ó, vamos do final. Vamos contar. Parecendo um menino passando na fila do cinema dizendo assim, a gente não vai, né? Mas O filme... a gente não vai no cinema, né? Mas o guri diz... Mas o guri diz assim, a mocinha morre no final, depois ele volta, quem matou foi o marido. Vamos do final pro início. Gente, é claro que a gente tem participação nisso tudo, né? A gente tem participação, veja, reavivamento, mesmo reavivamento, faz parte da minha busca pessoal, Sim. ok? A reforma é uma decisão minha de mudar algumas coisas. Só que a gente tem que entender que tem uma galera por aí hoje querendo mudar as coisas sem reavivamento. Então, Sim. fazer reforma sem reavivamento. Não existe. Gente, reforma sem reavivamento é legalismo. Galera que começa a fazer reforma, mudar as coisas, vira legalista, começa a impor sobre as outras pessoas também. E reavivamento sem reforma é fanatismo. Sim. Nenhuma das duas coisas vão se completar, nenhuma das coisas vão dar certo. Então, veja, eu tenho sim uma parte dentro dessa, se eu for usar essas duas palavras, só relembrando aí, reavivamento é algo que acontece em mim através do poder do Espírito Santo, mas eu também busquei. Agora, reforma é a minha parte em viver aquilo, ou seja, obediência, sim, tem a minha parte, eu tenho que fazer, eu tenho que entrar nisso. E não né? tem muita gente que fala assim, pronto, eu já agora tô convertido, aceitei Jesus e é um processo natural, então eu vou conviver assim com o erro, com o meu pecado, e Deus vai tirando devagarinho, Ele põe em mim tudo. E é legal a gente entender que eu não fui retirado da história, eu participo dela ainda, né? E uma pergunta, Deus tem escolhas para mim, certo? E eu tenho escolhas também. Como é que eu faço para essas escolhas se juntarem, então? Né? Se eu fui transformado para viver a vida em Cristo, como é que eu junto essas escolhas aí? Como é que vocês acham que isso consegue funcionar? Já que eu sou nova criatura, Cristo está em mim, fui crucificado, Cristo vive. Aonde entra? Tem um fator nisso aí. Vocês acham que... Vocês conseguiram me entender? Entendi. Eu acho que às vezes a gente erra um pouco em achar que tudo a gente vai obedecer a Deus, a gente vai largar o gosto por tudo, né? A gente às vezes esquece que algumas coisas vão ser renúncia mesmo, é sacrifício. Tem coisas que a gente vai batalhar até que Jesus volte, mas justamente por esse reavivamento que a gente buscou, a gente vai entender que tudo que Deus pede pra gente é melhor pra gente. Então, assim, o reavivamento precisa ser algo que a gente vai buscar. Deus não pode chegar,
Forlan, você vai se reavivar sim. Deus não faz isso com a gente. A gente vai vendo essa necessidade porque tudo com ele é melhor. E aí, quando o reavivamento acontece, a reforma vai vindo, porque o Espírito vai soprando pra gente o que precisa de mudança no nosso comportamento. E tem uma coisa sobre isso que você falou aí, né? E eu acho que isso é muito parecido com o relacionamento com a gente com os nossos pais. Né? A gente aprende a conviver, né? Principalmente quando criança. O pai tem que aprender a conviver com o filho. Muda tudo na vida da gente quando a gente tem filhos. Muda tudo na vida. E pai tem que corrigir. Uhum. Né? Esse processo de vivência constante é o filho aprender a ouvir a voz do pai e obedecer. E, ao mesmo tempo, o pai, quando o filho não obedece, corrigindo. Né? Tem até uma história aqui que é de cortar o coração. Né? A mãe que lê isso aqui, ela vai ler isso aqui, eu sei que ela vai ler isso aqui, ela vai falar, meu Deus, ele colocou essa história. Mas o fato é, cara, foi a minha mãe me moldou. Mas não foi necessário? Claro que foi necessário. E eu agradeço, assim, hoje eu sou extremamente temeroso com essas situações de que, não pode bater no filho, não pode... Veja, eu sei que existem exageros, mas a minha mãe me corrigiu, eu não sou nenhum revoltado. A propósito, abrindo aspas, a irmã White tem um capítulo do livro Orientação à Criança que fala só sobre correção física. Ela diz que não é para ter, não, mas ela coloca uma situação muito massa para ser estudada, tá? Exatamente. Então, a gente vai aprendendo com isso também. Então, a maneira como minha mãe me moldou, entendeu? Foi isso. Ela usou algumas situações para me corrigir, para colocar eu na rota correta. Exatamente. Né? E Cristo nos molda de várias formas, né? É como se fosse o pão. Pro pão crescer, quem é dona de casa, né? Sabe fazer um pão. Pro pão ficar gostoso. Eu não sou dona de casa, mas eu sei fazer pão. Sucesso. Pro pão ficar gostoso, você tem que fazer o quê? Dar porrada. Tem que dar porrada pegar no amassar pão. o pão ali, Exato. botar numa forma para ele crescer direito. Aí depois você deixa ele descansando um pouquinho no sol, porque aí ele cresce. Igual o músculo também. Pro músculo crescer, você precisa do quê? Machucar. Porrada. Machuca, dói. Você tá lá na academia, Uhum. dói. E depois você descansa e aí você constrói aonde? É em casa, no alimento. A mesma coisa com a Bíblia. Então a palavra de Deus é a nossa comida que a gente se alimenta, aí você vai pra missão, você leva porrada e depois você descansa nos braços de Jesus, nas promessas dele e pronto, fechou. Você tá com cara de que você apanhou muito, viu, Natália? Tá com cara, viu? Eu gostei de ver, cara. É até interessante ver a Natália, né? Com essa carinha toda doce. Angelical. Porrada. Bateu mesmo. A ideia é o seguinte, gente, olha só. Fomos criados para ser iguais a Cristo. É isso aí. E muitas vezes, quando a gente já não quer mais, porque algo incomoda muito a gente, aí então Deus usa seus métodos para dar uma tosada na gente. Filho, é aqui, é nesse molde, é nesse jeito. E o milagre da vida cristã é eu escolher as escolhas de Cristo. Sim. Quando as minhas filhas escolhem as minhas escolhas, para a vida, não faço de comer, não, gente. Eu falo assim, os valores que eu tenho, cara, eu fico realizado. Poxa, olha que massa, a Laís escolheu, a Laura escolheu, poxa, que bacana isso. E isso é o que pra você? É um sinal de que elas o quê? Que elas te amam. Totalmente. A essência da obediência é amor, gente. E mesmo quando elas não entendem o processo, eu vou escolher porque meu pai escolheu isso aqui. É isso aí. Então, Você tá vendo o todo, né? E é o que Deus vê. é isso. Quando a forma que Deus usa para ajustar a gente, às vezes é sambada pancada. Mas é pra gente olhar pra ele e pensar assim, tem que ser isso aí. Tem que ser mais ele aí, menos eu. Gente, vai longe, mas não dá pra ir mais longe, porque a gente já foi longe. Já, o tempo foi. O tempo foi, gente. Busque isso, reavivamento. Busque essa conexão com Deus. Ele vai te moldar e você vai passar a sentir até no meio das correções que Deus faz na nossa vida, um amor por ele extraordinário. Porque ele falou, né? Eu amo, eu corrijo e disciplino aqueles a quem amo. É isso aí. Cravou. Fica aí Muito bom. a lição pra gente, pra todos nós, não é só pra você não, tá bom? Semana que vem nós estamos de volta. Grande abraço. Valeu. Beijo lá, valeu.